Bom estar com vocês neste final de semana comemorando a Páscoa, né? Muita gente aí se preparando para os ovos de Páscoa, para o chocolate, para as festas, para os jantares, celebrações. Não há mal nenhum, não há pecado nenhum, né? Não tem significância nenhuma para nós os ovos de Páscoa como cristãos, ter ovo, não ter ovo, isso para nós é totalmente indiferente. É como no Natal, montar a árvore de Natal, não colocar a árvore de Natal, colocar bola, não colocar bola, não tem nenhuma significância para nós. Estes ritos, meus irmãos, quem os pratica, quem os vivencia até hoje são os judeus, são os religiosos. Nós vivemos na graça, nós estamos livres do pecado, nós estamos livres das regras, doutrinas e preceitos humanos, tais como não toques, não proves, não manuseies, não faça isso, não faça aquilo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque o que me convém é viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da minha vida. Eu não estou debaixo de legalismo, eu não estou debaixo de regras institucionais humanas. Obviamente que se eu faço parte de uma instituição, de uma denominação, eu devo respeitar, até por uma questão de educação, bom senso, não é? Respeito às regras e coisas que eles querem. Se acho que não está bom para mim, é só não frequentar. Não tem nada a ver com salvação, com Jesus, com a palavra de Deus. O povo judeu experimentou um momento singular na história da humanidade. Isso aí é inquestionável. Mas você e eu, porque veja, queridos, a base, o fundamento da Páscoa está na passagem, quando o povo é liberto, o povo de Israel, aquela nação escravizada, não é a religião judaica, mas o povo, a nação escravizada de Israel, é libertada. É verdade que Deus chama Moisés e é libertada. Esta libertação antecede a lei, fique claro, registrado isto, porque ela está ligada a Abraão, pai da fé, sempre, você e eu. Então esta nação de Israel, a casa de Israel, o povo de Israel, ele experimenta essa libertação de maneira plena, poderosa, maravilhosa. Esta Páscoa é a passagem, a saída, e uma das simbologias, uma das interpretações também desta palavra no hebraico é passar por cima, porque representa a passagem também do anjo que trouxe morte para os primogênitos na terra do Egito, para que houvesse então a concretização da libertação. Aí sim, Faraó e toda a nação dos egípcios manda esse povo embora. Então isso tudo para eles, obviamente, seria também para nós, tem um significado maravilhoso, e eu não tenho nenhum problema que eles, os judeus, os religiosos, continuem praticando isso. Mas você e eu, nós estamos em Cristo, nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos num outro tempo, meu irmão. A gente vive no tempo não do tabernáculo feito por mãos humanas, e muito menos do sacrifício de animais. Nós vivemos hoje, a nossa Páscoa é Cristo. O nosso Redentor é Cristo. Eu não sei se você se lembra, mas eles, para que não fossem mortos os primogênitos da nação, do povo de Israel, eles fizeram um sacrifício e pegaram o sangue dos animais, do cordeiro especificamente, e passaram nos umbrais das portas, né, no marco das portas, para você entender. E quando o anjo da morte passou por cima do Egito, cumprindo aquela 10ª praga, a morte dos primogênitos, os primogênitos do povo de Israel não foram mortos por causa do sangue que estava na verga, nos umbrais, no marco das portas. Então deixa eu dar uma notícia para você, meu amado, precioso irmão, que às vezes fica embevecido com tantos ritos judaicos. Nós não precisamos colocar sangue em lugar nenhum, não precisamos colocar nenhuma referência que seja legalista ou da lei ou da religião judaica para a minha vida ser guardada e abençoada, porque nós estamos guardados, purificados, comprados, redimidos
pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e ele não passou o sangue nos umbrais da minha porta, não. O sangue dele foi levado no Santo dos Santos, o sangue dele foi oferecido, ofertado no altar de Deus, e é por isso que a palavra dele nos diz que o véu rasgou-se de alto a baixo. Deus agora diz assim: entrem, vocês são meus filhos, são minha conquista, vocês agora fazem parte da minha herança. Então, quando nós sabemos e entendemos isso, a nossa Páscoa tem outro sentido. Aliás, para o cristão, Páscoa é todo dia, irmãos. Natal é todo dia. A gente comemora. Não estou dizendo para você não comemorar. Comemore, quer comprar ovo de Páscoa, come, quer comer chocolate, come, não coma muito, né? Mas quer comer, come. Agora, veja bem, nossa Páscoa é todo dia, nosso Natal é todo dia, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo onde Cristo é nossa vida, onde Ele habita em nós. O sangue não é passado mais nos portais, nos umbrais, nos marcos. O sangue está sobre nós. Quando Deus nos olha, Ele vê sobre nós o sangue do Cordeiro. Não o sangue de um cordeiro que tem mancha, que tem imperfeições. Ele vê o sangue do Cordeiro imaculado, perfeito, sem defeito. Hebreus, eu gosto muito da carta aos Hebreus, ou da epístola aos Hebreus. Esse negócio é interessante, as pessoas vão estudando e vão criando uma série de explicações que eu acho bacana, né? Porque aí eles dizem, carta é aquilo que é escrito de forma específica e direcionada. Epístola é aquilo que é uma coisa escrita de forma mais abrangente para várias pessoas ou para vários contextos. Aí a gente pega a palavra de Deus e diz o seguinte: bem, se é assim, tudo aquilo que é carta se tornou epístola, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é para todos em todo o tempo, porque céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Então, você e eu temos as cartas que se tornam epístolas para nós. Uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela continua sendo verdadeira, eterna e poderosa para nos salvar, nos transformar, nos libertar, nos purificar, nos perdoar, nos redimir e nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus. E então, em Hebreus, eu já disse que eu gosto desta carta, ou desta epístola, como você queira chamar, porque ela é uma epístola que trabalha a relação entre o Velho Testamento, a velha aliança e o sacrifício que era feito ali, e o Novo Testamento, a nova aliança e o sacrifício de Cristo. Eu tenho citado aqui repetidas vezes para você que a nossa entrega, a nossa devoção, o nosso serviço a Deus, a Jesus, a sua palavra, ele é voluntário, racional, mental, psíquico. Ele é algo que você decide. Tem a questão espiritual, óbvio, tem fundamental, principal e que traz toda a base. Nunca vou questionar isso. Mas a partir da sua experiência de novo nascimento, quem decide amar a Deus, quem decide servir a Jesus, quem decide oferecer-se como sacrifício vivo, santo e agradável, tudo isso somos nós. Quem decide rejeitar o pecado e escolher a santidade somos nós. Olha que interessante. Não é mais o Espírito Santo que vai nos forçar, nos obrigar. Não tem mais luta, não tem mais conflito. A partir do momento que você nasceu de novo, é uma nova criatura, tem o Espírito Santo, é você que decide agora obedecer a palavra de Deus, amar a Deus. É você que decide dedicar a sua vida para a santidade, justiça e pureza. Porque tem um monte de gente aí que se diz nascido de novo, mas que vive de forma contrária às Escrituras Sagradas. Gente que vive no adultério, na fornicação, na mentira. Isso aí, sei não. Assim, sei sim. Se Deus expulsou Adão e Eva do jardim terreno que ele criou, tudo bem que era uma coisa muito bem feita e boa. Por causa do pecado, da transgressão e da desobediência, pensa você que Deus vai nos receber nas regiões celestiais, no novo lugar, na nova terra, no novo céu, na nova Jerusalém, que Ele preparou para os seus filhos, os salvos, os remidos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, com pecado. Não tem, gente, não tem fundamento bíblico. Libertação do pecado, Páscoa, passagem para nós, sacrifício, mostra o seguinte: Cristo morreu por nós para nos libertar do pecado. E o texto de Hebreus, capítulo 5, ele fala de uma forma muito clara a respeito de Jesus e do seu sacrifício.
E diz que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens e constituído nas coisas concernentes relacionadas a Deus, a favor dos homens, ele oferece tanto dons como sacrifícios pelos pecados e é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele, o sumo sacerdote, que é constituído pelos homens dentro da tribo de Levi, é assim que Deus estabeleceu, aí foi passando de geração em geração, ele, o sumo sacerdote que oferece o sangue alheio, ele está rodeado de tabela de fraquezas, então ele não só compadece dos demais, e pelos quais ele oferece o sacrifício, mas de si, por si também. E por esta razão, diz o versículo 3 de Hebreus 5, ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, e aí você sabe da história dos sacerdotes dentro da linhagem de Arão. Assim também Cristo, versículo 5, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, eu já falei isso aqui e vou confirmar com o texto bíblico hoje. Nos dias da sua carne, Jesus, nos dias da sua carne, não é natureza carnal não, gente, nos dias da sua humanidade, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, lágrimas estas que se transformaram em gotas de sangue, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. É aquela oração, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. É esta oração aqui que o escritor aos Hebreus está se referindo. Este clamor, estas lágrimas, estas orações e com súplicas, foi a oração de Jesus no Getsêmani, ali orando e dizendo, Senhor, eu não quero me separar de ti, eu não quero ser separado de ti, eu não quero que tu vires as costas para mim. Então era clamor, era angústia, profunda angústia na alma, nos sentimentos de Jesus, pensando na separação que ele teria que experimentar por causa do seu e do meu pecado. Agora, eu tenho dito aqui, e vou repetir para você entender mais uma vez, pela revelação do Espírito Santo, que cristianismo não é imposto nem pelo Espírito Santo. Nem Deus impõe em nós a vontade dele. É ele quem opera, é ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua soberana vontade, quando nós decidimos, quando nós queremos que ele faça. O Espírito Santo não arromba, não invade. Ele é educado, ele é sensível. Jesus, nos dias da sua humanidade, sangue e carne, Jesus, tendo oferecido, ele orou, se derramou diante de Deus com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Foi ou não foi ouvido? Deus respondeu ou não respondeu para ele? Jesus, você não quer não? Não, então você não vai. Claramente, Deus respondeu para ele, você não quer, você não vai. Eu não te obrigo. Meu irmão e minha irmã, nunca Deus obrigou a Jesus. Jesus, olha o que Jesus falou. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou espontaneamente. Ninguém me toca. Quem é batalhão? Quem é Roma? Quem é quem para me crucificar, para me escravizar? Ninguém. Meu irmão e minha irmã, quando você orar, saiba que Deus vai te ouvir se você orar segundo a vontade dele. Deus ouviu a Jesus e disse, Jesus, se você quiser, se você não quer ir para a cruz, você não vai. Sabe o que Jesus falou? Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Isso aqui que acaba com a gente.
acaba com essa ideia louca nossa de achar que por sermos regenerados, nascidos de novo, agora o Espírito Santo vai nos livrar e vai tirar a nossa vontade, o nosso desejo. Tirar nada, meu irmão. Você continua com desejo, com vontade, sujeito ao pecado, com instinto. Você continua com pensamentos ruins. Você continua com motivações, com intenções que não são as melhores. Mas Deus, o nosso Pai, pela sua palavra, Ele nos limpa. Ele diz que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele diz que você é limpo pela palavra. Ele diz que ele pega a sua mente, que muitas vezes é bombardeada pelos dardos inflamados do inferno, do maligno, e anula estes dardos pelo poder da palavra. A sua mente é levada cativa à obediência a Cristo. Aquilo que você tem de motivação, intenção no seu coração, é trabalhado por ele, pela palavra, mas tudo isto só acontece se você disser: não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Porque Deus é um Pai amoroso que nos dá liberdade para amá-lo e servi-lo de forma totalmente livre, tendo sido ouvido, repito, insisto, teologicamente, biblicamente falando, Jesus foi ouvido com sim. Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Jesus, é possível sim. Mas aí Jesus diz para o Pai: mas não seja feita a minha vontade. E então o Pai responde para ele: Jesus, a minha vontade é que você faça o que está aí no versículo 8. Que embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, a minha vontade, está no versículo 9, é que tendo sido aperfeiçoado, você vai se tornar o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Jesus, se você me obedece, você será nomeado por Deus, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí o escritor dos Hebreus diz: sobre essas coisas eu quero falar, mas vocês ainda não conseguem compreender. Meu irmão e minha irmã, estamos celebrando a Páscoa? Ok, vamos celebrar a Páscoa sim. Vamos celebrar a nossa libertação. Páscoa para você, Páscoa para mim, significa libertação. Significa Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor, um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Se para os judeus, se para os religiosos, a Páscoa é a libertação do Egito, da escravidão social, econômica, política, para nós a Páscoa é a libertação do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão do império das trevas, da escravidão espiritual, emocional e mental, porque Ele muda a nossa mente, Ele muda os nossos valores, Ele muda. Deus é maravilhoso, Ele muda os nossos conceitos, Ele muda todo o nosso ser, Ele muda a nossa história, Ele muda a maneira, a forma como nós pensamos a partir da transformação da nossa mente, pela renovação do entendimento. Nosso entendimento tem que ser bíblico, meu amado. Nosso entendimento tem que ser bíblico, não pode ser um entendimento religioso. Nós não precisamos de rituais. É por isso que às vezes eu falo e as pessoas ficam chateadas. Páscoa, todo dia você morre, trazendo neste corpo, diz o apóstolo Paulo, o morrer de Cristo, para que neste corpo se manifeste a vida dele. Todos os dias você está crucificado com Cristo e vive não mais você. Todos os dias você experimenta a sua ressurreição com Ele, e com Ele você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura, você vive uma vida vitoriosa, triunfante, porque o Cristo ressurreto habita, vive, mora em você, pega a sua mente e transforma seus valores. Gente, nós precisamos ter os nossos valores transformados, nós precisamos ter os nossos valores mudados.
se a gente não mudar os nossos conceitos, valores de vida, de existência, de prática, todas as outras coisas serão coisas fúteis. Eu fico vendo às vezes gente que se diz cristã, mas não tem nada com cristianismo. Vive na influência deste mundo, vive na satisfação deste mundo, vive para ser aprovado pelas pessoas. Como isso me cansa, gente. Viver de aparência tem que estar em destaque, tem que... Eu não sei. Estou indo fazer 56 anos este ano, a gente vai ficando assim meio cansado desse tipo de vida. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é a sua vida. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem a vida dele, você tem na sua vida a existência do Cristo ressurreto. Deixa eu te falar, hoje não é dia de tristeza, não. Hoje é a sexta-feira da paixão. Hoje tem que ficar triste porque Cristo está morrendo. Meu irmão, Espírito Santo, revela a esse querido amado que na cruz, onde todos julgavam que ele estava sendo derrotado, vencido e era um fracassado, ele estava triunfando sobre todos os nossos inimigos. Na cruz, quando ele parecia o mais derrotado e fracassado de todos os homens, o mais deformado fisicamente, ao ponto dos homens não quererem olhar no seu rosto, porque ele estava transfigurado de dor, de tormenta, de dor física. Os homens, ele estava horrível, ensanguentado. Os homens viravam o rosto, muito feio olhar. Naquele momento onde todos entenderam, pensaram que ele estava sendo derrotado, a palavra de Deus diz que ali na cruz ele triunfou, ele foi vitorioso sobre todos os nossos inimigos. Enquanto muita gente está pensando que ele ficou, coitadinho, 3 dias ali naquela pedra fria, ainda bem que colocaram aquele manto nele, enrolado, prepararam o corpo dele, tadinho de Jesus, que tadinho. Nesse período ele está descendo ao Hades, ao inferno. Ele está destruindo principados, potestades, ele está pegando de Satanás as chaves da morte, ele está dominando tudo, dominando geral. O inferno caiu, não é? Quando a polícia chega, dá uma diva, caiu, a casa caiu, a casa caiu. Quando Jesus desce ao inferno, ele diz para Satanás, o inferno caiu, principados e potestades foram derrotados, aniquilados. Todo mundo achando que ele está morto, e ele está fazendo um rebuliço no universo, tomando posse e se apropriando de tudo aquilo que era dele, porque tudo foi criado por ele, por meio dele, para a glória dele. Você e eu entregamos temporariamente nas mãos de Satanás o domínio desta terra, o governo desta terra, mas na cruz ele disse, agora é julgado o príncipe deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, agora o príncipe sou eu. O mundo jaz no maligno, mas o príncipe deste mundo, desta terra, é o Senhor Jesus Cristo, porque ele tomou para si, enquanto você e eu achávamos que ele estava derrotado, crucificado, morto naquele túmulo, ele estava tomando para si toda a autoridade, toda a glória, todo o poder. É por isso que ele disse, todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Satanás não tem mais domínio sobre os homens. Satanás não tem mais domínio sobre a sua vida. Satanás não é mais senhor, ele não é mais o príncipe desta terra. Ele foi vencido, derrotado, aniquilado, destruído. Por isso a sua, a minha, a nossa vida tem que ter no mínimo, meu amado, precioso, no mínimo um padrão de coerência. Que nós sejamos, no mínimo, coerentes entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. E quando então Jesus Cristo, que todos julgavam na Páscoa,
estar crucificado, morto, vencido. Nesses próximos dias, deixa eu dar uma notícia para você. Enquanto ele estava sendo considerado um fracasso, um derrotado, ele estava triunfando sobre todos os nossos inimigos. Por isso eu queria que você celebrasse sim a Páscoa, mas celebre a Páscoa todos os dias. Hoje é Páscoa, amanhã, ontem foi e todos os dias. Todos os dias. Dia 25 de dezembro que passou foi Natal, para nós, né? Dia 25 de dezembro desse ano será Natal, mas hoje é Natal. Ontem foi Natal, amanhã será Natal. Porque o Cristo ressurreto, meu irmão e minha irmã, nós não podemos jamais deixar de valorizar e considerar o nascimento do Filho de Deus, porque ele é comemorado e celebrado nas Escrituras Sagradas. Mas entenda, o Cristo que nos liberta é o Cristo crucificado. O Cristo que nos liberta é o Cristo ressuscitado. O Cristo que vive em nós e que nos faz a cada dia viver uma vida vitoriosa e triunfante é o Cristo que morreu, mas foi ressuscitado e está glorificado à destra de Deus Pai e intercede por nós junto ao Pai e nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso, queria desafiar você, juntamente com todos os cristãos da face da terra, celebre a morte, porque na morte nós somos libertados do pecado. Celebre a ressurreição, porque na ressurreição nós recebemos uma nova vida. Mas lembre-se, aquele que começou esta linda, maravilhosa, boa obra de salvação e transformação, ele mesmo há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que você tenha uma excelente semana de Páscoa, de celebração, e que em todo o tempo você possa desfrutar sim da bondade, da misericórdia, do amor, da paz do nosso Deus, e sabendo que ele venceu, mesmo quando nós o dávamos, o considerávamos como um derrotado, como um fracassado, ele estava vencendo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. E lembre-se sempre, ele sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo, mesmo diante das aparentes ou das reais derrotas, fracassos que nós possamos viver neste mundo. Mas uma coisa também é certa: nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.